e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. E envieis vespões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Amém? Podem tomar assento. Aqui então, irmãos, estamos aqui diante de um tema que é relembrando as bênçãos de Deus. Uma recordação, chamado a uma recordação, lembrar do que Deus tem feito. Foi isto que o líder Josué, já perto da sua morte, já na sua velhice, ele tomou a dianteira e fez isso, para o povo guardar bem na memória. É comum isso nas Escrituras. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz: eu vos escrevo essa segunda carta, na qual eu vos exorto. E o intuito de Pedro na carta dele era que ele estava perto da morte, mas ele queria deixar na lembrança dos seus leitores, dos seus ouvintes, daqueles que acompanhou o seu apostolado. É necessário firmarmos bem a nossa mente em nos lembrar do que Deus tem feito por nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fez a seguinte reclamação: será que o fato de vocês terem sofrido tanto no começo do Evangelho foi em vão? Vocês receberam o Evangelho quando eu preguei diante de muita tribulação. Primeiro, Paulo foi expulso daquele lugar. Depois, todos que acreditaram no Evangelho foram perseguidos.
E Paulo então estava relembrando eles, dizendo: será que foi em vão? Será que todos esses anos que você tem trabalhado e lutado pelo Evangelho, vai chegar agora no finzinho, aonde Paulo escreve assim: olha, hoje a nossa salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. Será que pertinho de cruzar a linha de chegada, você vai parar de correr? Você vai parar de caminhar? Você vai parar de andar? Você vai se esquecer de tudo que Deus já tem feito por você lá no passado? É isso que esse texto nos traz. É isso que esse texto nos encaminha para meditarmos nisso. Por isso, eu dei o título a ele de Recordando as Bênçãos de Deus. O primeiro versículo fala de uma reunião geral, uma reunião de um país. Isso só foi possível porque aqui nesse texto estamos diante de um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Aonde Deus é o rei, aonde Deus é o líder. Então todos aquelas pessoas descendentes de Abraão, começando então no líder máximo que era o Josué, passando no outro líder máximo que era o sumo sacerdote, e todos os reis, todo o povo, era um povo de Deus, escolhido por Deus. Hoje, se fizesse um decreto desse, não funcionaria, porque nós não estamos num governo teocrático. De vez em quando, o líder da igreja fala: olha, amanhã eu estou convocando, não estou convidando, estou convocando. E você sabe que nessas convocações, quando você vai puxar a contagem, não veio todo mundo. Por quê? Porque não se é um governo teocrático. O camarada que está fazendo a convocação não tem o poder da espada na mão, porque se tivesse o povo viria. Agora você pode me trazer uma argumentação contra o que eu estou falando, para me chamar a atenção, dizendo assim, que num governo teocrático, igual esse daqui, uma boa parte veio porque era obrigado a vir, senão o couro comia. E eu vou concordar com você, é lógico, num governo desse, aquele que não comparecesse, se você estudar a lei de Moisés, vai ver que, diante de uma convocação dessa, se não aparecesse, era pena de morte. Aí você pode me dizer, então, muitas pessoas foram nessa reunião, não de livre e espontânea vontade, mas por pura e livre pressão. E eu vou dizer para você que sim. Mas eu quero te chamar para o contexto desse texto do capítulo 24, que Josué sabia disso. Ele fez a convocação e ele sabia disso. E ele vai dizer no final do versículo já, e chamar o povo, que foi por uma livre e espontânea pressão, a se entregar de coração para receber a ordenança de Deus. Então existe na nossa convocação um voluntariado, aonde você deve colocar o teu coração, colocar a tua alma, vir de coração, aceitar a exortação, aceitar o conselho, não por imposição, mas abrindo o teu coração para entender e compreender o que Deus está falando contigo. Então não existe no fundo, na realidade, uma imposição da liderança, certo? Mas sim um chamado a um voluntariado, para esse povo lembrar e relembrar do que Deus tem feito por eles. Então ele faz essa convocação, aparecem então os oficiais, todos os líderes, todas as pessoas de patente, e o povo no geral, 100% a congregação de Israel diante do seu líder governamental. E aí então Josué no versículo 2 começa o seu discurso, a sua palavra, aquilo que ele quer dizer ao povo. Então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel.
mas não é Josué que está falando? Mas ele é representante de Deus. Numa teocracia, o líder, o rei, o governante é um representante de Deus. E o que ele fala não é palavra dele, é a palavra de Deus. O que está escrito aqui foi escrito por um homem, mas não é ordenança e palavra de homem, mas é ordenança e palavra de Deus, a qual nós devemos pegar para nós e agarrar a ela, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Mas eu jovem, dentro do trem, um pregador se levanta no trem lotado e começa a pregar. E diz, mais ou menos assim, dentro de um tema: vocês podem, ouvintes aqui, me falar que a Bíblia é papel, e papel aceita tudo. Mas, eu concordo com você, papel aceita tudo. Mas o seu RG tem o seu nome e um número e prova quem você é. Um papel aceita tudo. Mas o seu RG, o seu documento, diz quem você é e prova quem você é. A Bíblia diz quem Deus é e prova quem Deus é. A Bíblia fala de Deus, é papel, mas os homens que escreveram ela, que falaram dela, que anunciaram ela e que a colocaram no papel, fizeram inspirados por Deus. Por isso é uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo aqui a memória da onde que o povo saiu. Quem era você? Da onde você apareceu? Da onde Deus te tirou? Comece a fazer a colocação na tua vida. Da onde você veio? Da onde você saiu? Da onde Deus te tirou? Do lamaçal, da casa da idolatria, da casa da perdição, de um lugar terrível, de um lugar de escuridão. Tirou lá de uma família, de que maneira? Minúsculo, pequeno, um indivíduo apenas, um homem chamado Abraão, junto com uma mulher chamada Sarai, que não tinham filhos, levaram junto parentes, e quando leva parentes, leva problema. Era um povo problemático, cheio de problema, cheio de defeito, mulher estéril, e um povo idólatra, acostumado à idolatria, ensinado na idolatria, acostumado com a idolatria, um povo idólatra, um homem idólatra. Deus o chama, Deus coloca fé no coração dele, Deus prepara fé no coração dele e tira ele daquela terra, um único homem. Olha o que ele está dizendo aqui: vocês hoje são uma multidão, mas aonde vocês saíram? Como diz lá o profeta lá, mais adiante: olhai para a cova da onde vocês foram cavados, olhai da onde vocês saíram. É algo que a Bíblia sempre vai dizer, sempre vai te chamar a atenção. Olhe da onde você saiu, olhe da onde você veio. Quando Paulo foi dar instrução sobre os dons espirituais para a igreja dos Coríntios, eles eram muito ávidos por dons espirituais. Ele começou falando sobre isso, sobre os dons espirituais. Irmãos, eu quero que não sejais ignorantes, porque vocês sabem que vós era dados a ídolos mudos. Interessante, né? Nós saímos lá do meio dos ídolos mudos, viemos na igreja e recebemos dons espirituais. Olha só, falávamos a um ídolo mudo, que não ouvia a tua reza, não ouvia a tua oração. Você precisava carregar ele, ele não te carregava. Você precisava guardar ele, ele não te guardava. Você precisava tirar o pó dele, ele não te limpava. E você veio para a igreja e Jesus te deu um banho, Jesus te lavou, Jesus te purificou, Jesus te deu dons espirituais. Não se esqueça da onde você saiu. Nunca se esqueça da onde você saiu.
para não haver em ti um coração mal agradecido. Todos os dias deveríamos agradecer: Senhor, obrigado por Senhor ter me tirado daquele mundo de escuridão, dos ídolos mudos, da feitiçaria, da macumbaria, dos pecados, das trevas exteriores. E ele então vai continuar dizendo: pai de Abraão e pai de Naor serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Outra coisa que você tem que sempre se lembrar: você está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Abraão chamou para ser um peregrino, para ser um forasteiro na terra, para ser um andante, para ser um caminhante. Jamais ele adquiriu para si uma terra permanente, mas ele foi peregrino, não tinha lugar certo para morar. Você nunca se esqueça disso, que aqui nessa terra você é apenas mordomo, você é apenas peregrino, nada te pertence, nada é teu. Tudo pertence a Deus, e Deus tem uma herança eterna para você, mas não é essa terra pecaminosa. Nós somos peregrinos. Se a tua riqueza aumenta, não coloque nisso o coração. Se Deus permite você usar desse mundo, não abuse no uso dos dons desse mundo. Não faça esse mundo a tua riqueza. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai embora, tudo aqui você parte e larga tudo aí. Quem sabe para a própria família brigar pela herança, porque você não vê gente rico aonde os herdeiros vivem em paz depois da morte dos pais. É perigoso você ver paz em lares pobres que não tem por quem nada brigar. Mas se tiver por alguma coisa para brigar, a briga é certa, a briga é terrível. Então, o que Josué está falando aqui? Lembra-se que nosso pai Abraão, o pai da fé, ele foi peregrino. Presta bem atenção, vocês vão entrar para possuir uma terra que o vosso pai Abraão, que é o dono, que ele conquistou pela fé, ele não usufruiu nada, ele não foi dono de nada, e vocês estão entrando nela. Sabe quem trabalhou por essa terra? Pessoas tanto de fé no passado, como pessoas que não têm fé, e plantou hoje aqui, e vocês vão colher a colheita deles. Sabe o que Josué está ensinando nesse texto aqui? Até o ímpio trabalha em favor do povo de Deus. Porque eles entraram nessa terra prometida aqui, a terra de Canaã, e já entraram colhendo a colheita. Eles plantaram alguma coisa? Aí você vai ver depois de Josué, esse povo desviando, e você vai falar assim: mas que povo ingrato, né? Olha, homens de fé trabalharam no passado, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. O povo ímpio da terra de Canaã trabalhou e plantou, eles entraram e colheram e empinaram o nariz contra Deus. Que ingratidão terrível, né? Mas vamos continuar aqui no texto aqui. Bom, eu não saí do texto. Vamos continuar aqui passo a passo até onde o horário nos permitir. E ele vai dizer no versículo 3 então: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, e da além do rio fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaac. Presta bem atenção no que ele está dizendo aqui, que multiplicou a sua descendência. Até aqui, dentro desse contexto ali, eles ouvindo isso é fácil de entender. Mas voltando na história de Abraão, como que ele multiplicou a descendência? Abraão teve Isaac,
filho da promessa, com a idade de praticamente 100 anos, viu esse filho crescer, mas um único filho. Mas de um único filho, Deus fez uma descendência para Abraão. E a descendência de Abraão não para na descendência carnal. Todos os homens e mulheres que têm a fé verdadeira em Deus é contado como filho de Abraão. Então o que ele está te chamando aqui? Abraão, um homem peregrino, e dentro da sua peregrinação, eu dei um filho a ele. Aí você precisa traduzir o nome Isaac para você compreender a mensagem. O que significa Isaac? Significa riso. A colocação dessa tradução, dessa interpretação é o seguinte: você é peregrino nessa terra, mas sabe o que Deus te dá no meio dessa peregrinação? Ele te dá Isaac, ele te dá riso, ele te dá alegria, ele te dá contentamento. O único contentamento verdadeiro é o dom de Deus, a alegria de Deus, que se traduz em salvação. Você nunca pode esquecer da alegria da salvação. Sabe aquela alegria que você sentiu, que você recebeu, quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo? A alegria da salvação, o alívio, o fardo do pecado foi embora, a culpa foi embora, o pecado foi perdoado, você foi perdoado, você teve certeza da salvação na tua alma, te invadiu uma alegria que com palavra ninguém explica. É isso, no meio dessa peregrinação, Deus te deu logo de cara a alegria da salvação. Ele te deu Isaac. Cristo é a nossa alegria. Alguém compôs no passado, Jesus Cristo, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso Rei. Jesus está conosco, enxugando cada lágrima, consolando, confortando, nos levando adiante. Eu lhes dei Isaac. E a Isaac dei Jacó e Esaú. E aí, no versículo 4, o povo começou a crescer. Jacó então fez uma descendência de mais ou menos 70 pessoas. E no versículo 4 diz que eles desceram ao Egito. E o que aconteceu no Egito? Um espaço de 400 anos, essas 70 pessoas se tornou um país, de tal maneira que a capital do império daquela época ficou com medo. Falou, esses camaradas estão multiplicando demais. E aí o que fizeram? Oprimiram esse povo foi oprimido. E o que Deus fez? No versículo 5, então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá, e tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. Então dentro do versículo 5 e versículo 6, ele introduz o personagem Moisés. E aqui você precisa interpretar então o sentido, o significado do nome Moisés, que está interpretado no versículo 5 e no versículo 6, que é a palavra tirando. O nome Moisés significa tirando, tirado do meio das águas ou tirando. Quando ele nasce, Deus já coloca um nome profético nele, é tirando. Assim como o nome do nosso Senhor Jesus significa Salvador, salvando, tirando o povo do Egito, tirando você do mundo, das trevas. Você foi tirado, não por você mesmo, não por um homem, mas por Deus. Deus usa homens, mas o autor da salvação é Deus. Ele usa meios, mas Ele é o autor, Ele é o dono.
Ele enviou Moisés, e Moisés então tirou o povo do Egito, através do quê? De vários sinais e maravilhas. E eram sinais do seguinte: se julgava o povo do Egito, e o povo de Israel ficava livre. Vinha uma chuva de pedra sobre o Egito, mas aonde habitava os israelitas não chovia pedra. Vinha treva sobre o Egito, mas onde estava o povo israelita tinha luz. Ou seja, Deus fez separação entre um povo e outro. Você é separado, você é escolhido, você é diferente. Você incomoda porque você é diferente. Alguém te persegue porque você é diferente. Engraçado que é diferente desde que nasce. Desde que nasce é diferente. Já no nascimento é diferente. Mesmo estando no mundo, não conhecendo a Deus, é diferente. O pastor Faustino, antes de ir para a igreja, foi no centro de Macumba. E lá no centro de Macumba, a mãe de santo pequenininha, pegava uns camaradas 2 vezes maior que ela e apresentava no altar. Jogava o camarada nas costas e apresentava no altar para os demônios. Aí chegou na vez dele. E ela chegou assim e falou com a voz grossa: esse não, porque esse daí é do homem lá de cima. Camarada não está na igreja, não está em lugar nenhum, não acredita em nada, está acreditando na macumbaria, mas desde que nasce já é diferente. O diabo sabe que é diferente, e o diabo persegue porque é diferente. E você tem que entender e compreender que você não está aqui por você mesmo, mas Deus te trouxe, Deus te guardou, Deus te protegeu, e te colocou aqui. Você está aqui usufruindo dessa bênção, usufruindo dessa graça, dessa misericórdia. Então Deus prepara Moisés, e envia Moisés, e tira o povo, e aqui Josué está lembrando eles, porque diga-se de passagem, já tem pessoas aqui, que esse início, eles não conhecem, tem um pessoal que ainda viu, principalmente da tribo de Levi, mas tem uma turma aqui que nasceu no deserto, que isso daqui é novidade para eles, é tudo novidade. Por isso, já desde cedo, teve-se o costume, o bom costume, de se pregar a palavra de Deus. E hoje ainda mais, passou vários anos, mas passou décadas, passou milhares de anos, mas estamos aqui trazendo a boa e velha história da palavra de Deus, porque essa palavra é verdadeira e vai te levar adiante, e você não vai esquecer dessa palavra. E eles então estão ouvindo. E agora muitos deles são testemunhas oculares disso. Chegaram diante do Mar Vermelho. As irmãs cantaram aí 2 hinos que falavam sobre mar, sobre tempestade, né? Nós vamos atravessar o mar. Até hoje, olha, o negócio tem mais de 5.000 anos, 7.000 anos atrás, e até hoje se prega e se canta um cântico tão antigo. Vamos atravessar o mar, vamos atravessar a tempestade. Quando Moisés estava diante do mar, e o povo todo murmurando, se Deus dependesse da fé daquele povo lá, o primeiro que ia perder era Deus, que se Deus dependesse da fé de alguém, misericórdia, viu? Mas ele é autossuficiente, ele não depende da minha e da tua fé, ele depende dele mesmo, e se ele deu uma palavra, ele vai levar adiante, ele vai levar em frente. E o povo começou a murmurar, e Moisés então começou a clamar. O que Deus falou para ele? Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Você já não tem experiência? Você já chegou numa idade? Você já chegou num ponto espiritual? Que você já sabe.
Você tem autoridade, mas é assim mesmo, nós somos falhos, nós somos fracos. Moisés foi assim, nós não somos diferentes. Mas Deus chamou a atenção de Moisés e chama a nossa também. E nos dá um puxão de orelha. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí então vem o milagre, aí vem o agir de Deus, e Deus age, e Deus abre o mar vermelho. O interessante é que o povo de Israel entra e começa a passar, a atravessar o mar, e os inimigos fazem a mesma coisa. Não é isso que está escrito lá? Os inimigos fizeram a mesma coisa. Mas o que aconteceu com os inimigos? Presta bem atenção, existe uma diferença entre o povo escolhido e entre o povo que não é escolhido. O povo escolhido entra no mar para passar para o outro lado. O povo que não é, entra no mar para matar quem é. Então é uma perseguição contínua, que mesmo dentro do milagre, o inimigo entra para te perseguir. Mas o que Deus faz? A mesma nuvem que é proteção e claridade para o escolhido, ela é escuridão e praga para quem é inimigo. É a mesma nuvem. Sabe que você prega um evangelho que faz duas coisas? Salva e condena. Porque sobre o evangelho é dito o seguinte, ó, aquele que crer será salvo, mas quem não crer já está. Então é uma espada de dois fios. Ela salva, mas ao mesmo tempo mata. Você tem um bom cheiro, é perfume para quem é salvo, mas para quem não é mau cheiro. Você já viu urubu sentar em coisa boa? Ele só senta onde tem carniça. Então o urubu não gosta do teu cheiro. Mas nós somos o bom cheiro de Cristo para aqueles que se salvam. Mas para os que se perdem, nós somos um aroma ruim. Sabe por quê? Porque a tua própria vida já vai lá e recrimina o cara. O teu agir, a tua vida de santidade, a tua vida íntegra com Deus, pega o camarada que não é e condena ele. E ele se sente ofuscado pela luz que existe em você. Por isso que ele te persegue. Jesus disse assim, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro ele aborreceu a mim. E por que ele me aborreceu? Porque eu dou testemunho que as suas obras são más. E tem uma coisa, vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo vai sempre te aborrecer. O mundo vai sempre te apedrejar. Se o mundo começar a falar bem de você, coloque as barbas de molho, porque o mundo não vai falar bem de você, a não ser que você entre na jogada do mundo. E se você entrar na jogada do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Está escrito lá na primeira carta de João. Então vamos nos lembrar, vamos trazer à tona a nossa lembrança que Deus está conosco e nos ajuda a passar o mar. Até aqui temos atravessado várias tempestades, mas temos sobrevivido. E aí no versículo 8, então ele vai dizer assim, para a lembrança: e vos trouxe a terra dos amorreus. Antes de passar o Jordão, logo no começo já teve problema, dificuldade. Sim, a terra era deles, mas o inimigo não vai entregar de mão beijada. E tem o inimigo é muito mais forte que eles, tem costume na guerra, sabe de guerra. Mas o que ele diz aqui, Josué fala? Deus destruiu todos eles. Aí eles atravessam o Jordão, da mesma maneira que atravessaram o Mar Vermelho. E ali encontra mais inimigos, começando por Jericó, uma cidade murada, que não tinha como entrar naquela cidade. É isso, irmãos e irmãs. Deus nos coloca em lugares que
nós não temos condições. Sabe para quê? Porque a glória vai ser dele. Ele vai agir, ele trabalha para que a glória seja dele. Se fosse fácil, não seria milagre. Se fosse fácil, eu e você faria. E aí cantaríamos de galo, está vendo como que eu sou o cara? Mas Deus nos coloca em lugares que nós não temos condições nenhuma para que Ele faça e a glória seja dele. E o que Ele pede nesse texto? Que você se lembre, que você não se ensoberbeça. Ele vai dizer, olha, fiz tudo isso não pela vossa espada, não pelo vosso braço, mas pela espada do Senhor, pelo braço do Senhor, pelo agir do Senhor. E eles então entraram na terra prometida. E ele vai dizer no versículo 12, olha, enviei vespões. Interessante, né? Eles saíam para a guerra, mas eles não viam. Sabe que na guerra espiritual, você não vê nada, mas Deus envia na frente. E você não vê. Aqui ele diz que ele enviou vespões. Às vezes nem precisa de uma legião de anjos, não. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, coloca uma legião de anjos, mas Deus não precisa nem de uma legião de anjos. Às vezes Deus quer que mandava um inseto. Sabe que é um inseto que ninguém enxerga, vai lá e derruba o cara mais bravo da história. Deus não precisa de um anjo para derrubar um homem arrogante. Deus precisa apenas de um coronavírus. Vai lá e derruba. O camarada lá tem bomba atômica, tem isso, tem aquilo, meu Deus, estamos perdidos. E Deus manda lá um negócio que ninguém enxerga e vai lá e derruba o camarada poderoso. É isso que o texto está falando. Você chegou aqui, não é pela tua capacidade, não é porque você é inteligente, mas como que o camarada fala inteligente, não, nada disso. Paulo tratando sobre isso, ele disse, olha, tudo é vosso. Tem Paulo, tem Pedro, tem Apolo, que é eloquente, tem Pedro, que até a sombra cura, tem Paulo, que os lençóis são enviados e cura as pessoas, mas quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Tudo é vosso. Se Deus levanta alguém com um dom espiritual, é para abençoar a igreja, é vosso. O que Paulo queria ensinar para a igreja dos Coríntios é que nada era inerente deles mesmos, era dado por Deus, era dádiva, era presente. E os camaradas estavam com o nariz empinado, achando bam, porque tinha muitos dons espirituais, mas Paulo estava ensinando, tudo é vosso, foi eu que dei, foi Deus que deu. Aí Paulo diz assim, olha, sem nós, sem mim, e mais os meus companheiros, vocês estão reinando? Bom, então tomara que vocês reinassem, porque eu ia reinar junto com vocês. Olha a humildade do apóstolo. Ele não fica bravo daqueles camaradas estarem com o nariz empinado, porque ele fala assim, ó, se vocês estivessem reinando, eu estaria reinando com vocês também, sabe por quê? Nós apóstolos fomos colocados como lixo, como escória do mundo. Nós somos os últimos e vocês são os primeiros. Vocês são nobres e nós somos vis. Então se vocês estiverem reinando, a gente reina também. Mas como ele diz, não é boa a vossa jactância. O orgulho de vocês não é bom. Porque é bom se vangloriar, mas se vangloriar na cruz, se vangloriar em Deus. Falar de Deus, falar, Deus me deu tudo isso, Deus é o dono, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, tudo me pertence porque Ele me deu gratuitamente. É tudo nosso, é tudo vosso, é tudo de vocês. E aí ele termina do versículo 13 dizendo, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Olha aquele povo, saiu do Egito, caminharam durante 40 anos por desobediência,
por incredulidade, mas mesmo assim Deus colocou eles na terra prometida, entraram na terra prometida, tinha casa preparada, tinha horta preparada, tinha roça preparada, só foi entrar e colher. Cidade preparada, só foi entrar e habitar. Estava tudo preparado. E agora eles são chamados a atenção, e o contexto desse capítulo 24 vai terminar dizendo assim: olha, se vocês escolhem servir a Deus de coração, de livre e espontânea vontade, então jogue fora os deuses que existem no meio de vocês. Sabe o que aconteceu com aquele povo lá? 40 anos, eles atravessaram o Mar Vermelho e levaram escondido ídolos mudos. Andaram 40 anos no deserto, 40 anos escondendo ídolos mudos. Atravessaram o Jordão e levaram ídolos mudos. E estavam lá diante do líder, reunidos e falando: eu vou servir a Deus. E Deus falando para eles: então jogue os ídolos mudos fora. Que dureza de coração, mas que coração duro. E se você não tomar cuidado, o teu coração não é diferente não, viu? O nosso coração não é diferente não. O que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque o coração do homem, como disse um reformador no passado, é uma fábrica de ídolos, o coração humano. O coração humano produz ídolos, e mesmo vendo todos os milagres e ouvindo todas as exortações, o camarada continua guardando o ídolo. E se você ler lá o próximo livro, Juízes, vai dizer: morreu toda essa geração, morreu Josué e os anciãos que estavam junto com ele, e se levantou uma nova geração de idólatras. Sabe por quê? Uma boa parte, mais da metade desse povo, não jogou os ídolos fora. Não jogaram, mesmo vendo o que viram, mesmo sendo ensinados por homens que viram o que viram, não jogaram os ídolos mudos fora. Então, tome conta do teu coração, não se esqueça do que Deus tem feito por você, amém? Deus te abençoe.